Então, hoje vamos para a nossa aula 22, tá? De Fundamentos de Enfermagem. E hoje nossa aula vai ser sobre venóclise, tá? E cálculo de medicação, que são dois assuntos muito importantes para esse primeiro estágio de vocês, porque soro é algo que a gente prepara muito para os pacientes, né? Durante o internamento. Então, vocês vão precisar aí exatamente desses dois assuntos que a gente vai estar revendo, tá? Do assunto de farmacologia. Revejam também todo o assunto de farmacologia, tá? Porque a administração de medicamentos é uma das grandes responsabilidades, né? Do pessoal de enfermagem. E o soro não é difícil preparar, tá? Mas tem que ter muita atenção, porque muitas vezes o médico, ele não prescreve assim, ó, só o soro. Aqui é só o soro, tá? Mas ele pode prescrever com algumas outras associações, tá? Então, assim, com ampolinha de cloreto de sódio, de potássio, tá? De magnésio. Então, são eletrólitos que o paciente possa estar precisando repor. Então, a gente tem que estar tendo essa noção, certo? Do preparo, aprender direitinho, tá? Como preparar um soro, identificar, controlar o gotejamento, certo? Eu vou ensinar para vocês a questão da gente calcular o gotejamento, mas muitas vezes já está prescrito, tá bom? Mas caso não esteja, então vocês vão saber, certo? Como calcular o gotejamento. Apesar que eu já dei isso em farmacologia, mas eu vou estar reforçando agora porque vocês vão utilizar muito esse assunto, tá bom? Então vamos lá. Então, venóclise. Venóclise, gente, é a instalação dos soros dos pacientes, tá? Então, é a introdução de grande quantidade de líquidos, soro fisiológico, soro glicosado, Ringer lactato, entre outros. Então, o soro fisiológico é muito utilizado. O soro fisiológico a 0,9% para hidratar paciente, para paciente que está tendo uma hipotensão, né? Uma pressão muito baixa. Então, para manter hidratação mesmo, ou para repor, para manter uma hidratação. Às vezes coloca um soro fisiológico, um sorinho fisiológico só para manter o acesso venoso, para poder administrar outros medicamentos, certo? Então, é um soro muito utilizado. O soro glicosado é um soro que é utilizado principalmente em pacientes que precisa estar repondo um pouco de glicose, pacientes que precisam ficar muito tempo em jejum, né? Para eles não terem uma hipoglicemia. Aí coloca lá um soro glicosado, tem um soro glicosado a 5%, a 10%. E a gente ainda pode melhorar e concentrar mais essa glicose, se o paciente precisar repor glicose, tá? Porque a gente tem as ampolinhas, essas ampolinhas pequenininhas, certo? De soro glicosado a 25% a 50%, certo? Que a gente pode melhorar a concentração do soro, certo? De glicose. Lembra que a gente fez um cálculozinho, tá? Tem esse cálculo que a gente vai estar revendo depois também. Um Ringer lactato, até esse soro que eu mostrei para vocês aqui, esse Ringer lactato tem uma composição semelhante ao sangue, só que não tem células vermelhas, certo? Não tem as hemácias, mas tem uma composição semelhante ao sangue, né? Então, assim, é utilizado muito para pacientes que tá tendo perda sanguínea, uma hemorragia, tá? Até que chega a transfusão sanguínea, então dá um equilíbriozinho no organismo, certo? Então, uma solução semelhante aí ao sangue, tá? De preferência, no caso dos vasos, né? Da punção sanguínea, que a gente possa, na hora de puncionar, tá funcionando um acesso venoso que esteja distante das articulações, tá? Deixa eu abrir a tela aqui para vocês. Por exemplo, vocês vão funcionar a veia para instalar um soro
para administrar uma medicação, tá? Então, a gente vai ter que escolher a veia do paciente, não é isso? E a gente não pode funcionar uma veia perto de articulações, certo? Então, perto aqui, ó, opa, dessa articulação e aqui também dessa articulação do punho, porque o fato das articulações estarem se movimentando pode transfixar a veia. O que é transfixar? A gente pulsiona, a gente dá aquele primeiro furinho na veia para introduzir a agulha ou catéter, certo? E aí, o que é transfixar? É transpassar de um lado para outro, tá? Aqui tá a veia, transpassa de um lado para outro. Aí a gente perde a veia. Então, a gente não pode administrar, né? Não, pulsionar uma veia perto de articulações por conta disso. Principalmente um acesso venoso que a gente vai precisar mantê-lo mais tempo para administrar mais medicações, certo? Para administrar um soro. Porque o soro pode ficar durante todo o período do paciente internado. Então, fica lá 24 horas, 48 horas, né? Dias e dias com esse soro. Então, tem que ser um acesso venoso, certo? Longe de articulações. É um cuidado que a gente tem que ter com o paciente que está em uso de acesso venoso para a administração de medicamentos. Então, gente, para funcionar, para administrar, né, essas soluções, né, da venóclise, a gente precisa funcionar a veia do paciente. Então, os acessos periféricos, que são os acessos que a enfermagem funciona, que é com scalp ou com gelco. O scalp e gelco, quando eu for dar uma aula de prática para vocês, certo? Que eu vou gravar uma aula no laboratório, eu vou mostrar bem para vocês a diferença aí do scalp para o gelco, tá? O scalp fica uma agulha no vaso sanguíneo, ele é utilizado para medicações rápidas, a gente não pode ficar com ele muito tempo, tá? Porque fica uma agulha mesmo. O gelco já tem a durabilidade maior, porque ele tem uma agulha como guia para funcionar, mas a agulha é interna e por fora é um catéter de polietileno. Então a gente pulsiona a veia, retira a agulha, né? Conecta aí no equipo, né? Ou na medicação que a gente vai precisar administrar no paciente. E depois a gente fixa, certo? Na veia do paciente e pode manter mais tempo o gelco. O gelco não fica agulha no vaso sanguíneo, então ele é mais seguro para manter o acesso venoso, tá? É ótimo aí, tanto para todas as idades, criança, idoso, a gente tem uma segurança melhor com o gelco, tá? Então, pessoal de enfermagem, a gente só pulsiona mesmo acesso periférico, certo? Já o médico, se necessitar, a gente eles funcionam os acessos centrais, que é geralmente acesso central na jugular, na subclávia, tá? Ou até na femoral, que é na perna, certo? Então, são os vasos sanguíneos centrais que são mais calibrosos. Então, quando o paciente não tem condições de funcionar um acesso periférico ou quando necessita de um vaso bem calibroso para administrar muitas medicações. Então, assim, paciente de UTI, eles sempre usam acesso central. Dificilmente o paciente do UTI fica internado com acesso periférico, tá? Porque geralmente são pacientes graves, então precisa de um acesso venoso central. E essa passagem, a gente vai estar falando aqui, é uma microcirurgia, tá? Que o médico realiza no paciente para poder funcionar o acesso venoso, tá bom? Central. Então, vamos lá aqui no próximo. Aqui, gente, que eu falei para vocês, o scalp, tá? O scalp também é chamado de butterfly, tá? Porque é borboleta em inglês, que parece uma borboleta. Porque ele tem umas abazinhas, depois vocês olham direitinho, eu vou mostrar depois melhor para vocês, numa aula de prática.
Essas abazinhas que ele tem, umas asinhas assim, a gente dobra elas na hora de puncionar, tá? E assim, é muito fácil, é até mais fácil puncionar a aveia com scalp do que com gel. Só que o scalp é pouco utilizado, principalmente em emergência em enfermaria, porque ele tem a durabilidade menor, tem maior risco de transfixar. Então, ele também é utilizado até pelo pessoal de laboratório, quando o paciente tem um acesso venoso ruim e tal. Então, às vezes eles funcionam com o scalp, tá? Então, é bom assim. Só vai administrar uma medicação, é uma coisa rápida. Aí funciona com o scalp, administra e pronto. E o scalp, ele tem uma extensão, tá? De plástico que serve, que deve estar preenchido aqui. Por exemplo, a gente vai puncionar a veia. Assim que a gente punciona a veia, esse sangue vai retornar, tá? E aí você vai ver ele preenchendo toda a extensão do scalp, que é tipo uma mangueirinha bem fininha. Então o sangue vai retornar até a extremidade dele. E a extremidade tem um, um local de enroscar, certo? A gente pode conectar numa seringa, a gente pode conectar no equipo do soro, certo? Então, ele tem uma extremidade que para estar tá conectando no que a gente necessitar. Se for só para aspirar o sangue, a gente conecta na seringa e aspira o sangue. Se for para administrar o medicamento, a gente vai e empurra o medicamento. O que não pode, gente, de jeito nenhum, tanto que tem que tomar cuidado com o scalp, tá? Como também no equipo, é infundir ar no paciente. Isso é perigosíssimo, pode matar o paciente, pode dar o que a gente chama de embolia, tá? Gasosa. Então, a gente não pode injetar ar no paciente. Então, tanto o equipo quanto o scalp, que tem essa extensão, a gente tem que deixar sempre preenchido, né? Então, quando a gente for administrar, o paciente não pode ter ar nessa extensão, nem do scalp e nem do equipo. Então, o que a gente faz, o que a gente chama de escorvar. Escorvar é preencher todo essa extensão, tanto do equipo quanto do scalp, para retirar todo o ar. Porque quando a gente for injetar o medicamento no paciente, a gente não injeta ar. Então, o scalp, a gente pode esperar o sangue retornar todo e aí a gente conecta na medicação e injeta, tá? Porque ele vai, como ele tem um local, certo? Vamos dizer aqui está o scalp, certo? Deixa eu abrir aqui a tela para vocês. Então, vamos dizer, aqui está o scalp. Ele vai, espera ele preencher todo de sangue, tá? Até a pontinha dele. E aqui a gente tem a medicação, certo? Aqui está com arma, vamos supor que aqui está a medicação. Então, o que a gente vai esperar? A gente puncionou a veia, vai esperar o sangue retornar até a pontinha, tá? E aí a gente conecta e administra a medicação, tá? Uma outra possibilidade também é a gente conectar primeiro no scalp, tá? E a gente injetar a própria medicação e toda aquela extensão do scalp, toda aquela mangueirinha fininha, tá? Estender, preencher toda com a medicação. A gente vai deixar lá preparadinho. E aí a gente punciona a veia. E aí depois que tiver puncionado, a gente termina de administrar a medicação. Quando faz assim, tá? Bom, quando a gente terminar de injetar toda a medicação, vai ficar ainda a medicação aonde? Naquela extensão do scalp, certo? Aí o que eu gosto de fazer? Já deixar uma outra seringa pronta apenas com água destilada. Aí eu vou e troco, tiro essa medicação que eu terminei de administrar o medicamento no scalp,
pego uma só com água destilada e aí, ó, eu injeto a água destilada para empurrar o medicamento que ficou preso aqui no scalp, certo? Na extensão do scalp. Isso também, por exemplo, às vezes a gente funciona a veia com scalp e é para manter aquela veia ainda durante todo o dia. Por exemplo, o paciente está internado lá está em observação na emergência, tá? O médico pede para administrar aquela medicação, mas vai precisar que esse paciente ainda fique em observação e pode necessitar de administrar outras medicações. Aí o que a gente faz? A gente deixa só com água destilada ali, que aí só a água destilada mantém o acesso venoso, certo? E toda vez que a gente for administrar qualquer medicamento, a gente faz o que eu acabei de fazer. A gente vai conectar, porque quando a gente tira, é importante falar isso, quando a gente tira aqui o medicamento, terminou de funcionar, tem uma tampinha que a gente pode deixar lá, fechadinho. E aí a gente fica com esparadrapo ou micropore e deixa ali na veia do paciente, enroladinho aqui, tá? Fica o scalp na veia, tem aquela extensão, a gente deixa enroladinho aqui, fixa com micropore ou esparadrapo, tá? E preenchido todo com água destilada, porque aí mantém o acesso venoso. Aí mais tarde o médico pede para administrar outro medicamento. A gente vai preparar esse medicamento. Aí na pontinha do scalp, tá? Ali na extremidade vai estar a tampinha que a gente colocou. Tem tampinhas para isso, certo? Específico para isso mesmo. Ele já vem com uma tampinha de fábrica, tá? E ainda tem, às vezes, perde muito. Geralmente tem disponível tampinhas extras para esses acessos que a gente chama de hidrolisado, tá? E aí fica lá, você deve ter visto, né? O paciente só com scalpzinho ou só com cateter hidrolisado, porque o scalp tem a extensão, mas o gelco não tem. Mas a gente tem uma outra conexão para scalp para manter também hidrolisado, certo? Que é uma extensão assim de duplo lumen, que é duplo lumen porque ele tem dois acessos, certo? Depois eu vou mostrar isso melhor para vocês, certo? Quando a gente estiver lá na aula de prática. Então, o gelco, como não tem aquela extensão do scalp, então a gente pode conectar uma extensão extra, tá? E tem uma que é de duplo lumen. Então, a gente tem a extensão, tá? Que é tipo uma mangueirinha com dois acessos, certo? Um a gente pode deixar no soro e o outro a gente pode deixar livre para administrar o medicamento. Então, gente, esses scalps, eles estão, de que eu falei, curta permanência, possui asas que podem ser dobradas para cima, que eu falei que facilita a punção, tá? E ele tem numeração ímpar, de 19 a 27. O 19 é o mais calibroso e o 27 é o mais fininho, sendo que o mais usado é o 21 para adulto e criança 25, tá? Que é o mais fininho para criança. Quanto maior a numeração, menor o calibre, tá? Do scalp. Aqui o gelco que eu falei, ó, ele tem uma agulha guia para puncionar a veia. Puncionou a veia, a gente retira aqui por trás essa agulha, deixa só o catéter de polietileno dentro da veia. Então, são catéteres endovenosos periféricos de longa permanência, que é o gelco, são mais dolorosos na punção, né? Mas pode permanecer mais tempo na veia, é o mais utilizado. Hoje em dia, a gente, que eu falei, já utiliza muito pouco o scalp, nós utilizamos mais o gelco, pois a agulha é retirada ficando o dispositivo de polietileno. A numeração, tá, de tamanho no gelco é par, né? No scalp é ímpar e no gelco é par, tá? Então, lembrando, no scalp a numeração é de 19 a 27, né?
21 para adulto e 25 para criança são os mais utilizados. E o gelco, geralmente a gente tem numerações disponíveis de 14 a 24. Também, o menor número é o mais calibroso. Lembre que é sempre o inverso. O menor número é o mais calibroso e o maior número é o mais fininho, tá? Quando a gente precisa de um acesso bom, tá? A gente procura uma veia calibrosa e pega os gelco 14 ou gelco 16, por exemplo, paciente que está tendo hemorragia, paciente desidratado, né? Paciente grave, a gente já pega um gelco mais calibroso e funciona a veia, porque esse paciente vai precisar tomar muito líquido na veia, muita medicação. E se a gente pega, tá, um acesso muito fininho, essa veia não vai aguentar, tá? Vai perder logo, porque vai causar uma irritação, tá? No vaso sanguíneo, porque é muita medicação, muito líquido que vai precisar injetar. Então, a gente sempre escolhe um acesso mais calibroso possível, na hora que a gente vai garrotear o braço do paciente, certo? Depois que garrotear, a gente vai estar escolhendo a veia que a gente vai estar funcionando. Vou até abrir também de novo aqui para explicar. Quando a gente vai garrotear o braço do paciente, né? Aí o que vai acontecer? Os vasos vão subir, né? A gente vai sentir, vai olhar, porque a veia a gente não só vê, a veia a gente sente. Então a gente vai estar procurando uma veia para funcionar. A gente tem que procurar a veia mais calibrosa que a gente sentir ou visualizar e que essa veia seja mais retinha, porque tem vezes que elas são irregulares. Aí o que acontece? É mais fácil de transfixar, né? Na hora da gente pulsionar, a agulha transfixa a veia, vai de um lado a outro, aí a gente perde a veia. Então a gente tem que procurar uma veia calibrosa, tá? Mais calibrosa que a gente achar e que seja a mais retinha possível, tá? Porque aí a gente, com cuidado, a gente vai funcionar e vai conseguir introduzir com mais facilidade o catéter, né? Ou no caso do scalp, a agulha. Então, o scalp, eu falei para vocês, ele tem uma agulha, aqui não é um scalp, né? Aqui é só uma agulha, só para vocês visualizarem. Então, ele tem uma agulha que serve para funcionar essa veia, que precisa furar, né? Que fica por dentro do catéter de polietileno. Então, assim, no caso do gel, que a gente vai puncionar a veia, depois que a gente puncionar, a gente vai ver logo o sangue retornando na extremidade superior do gel. A gente vai ver logo, puncionou, a gente vai ver logo o sangue sair aqui. Aí o sangue saiu, a gente apoia, né? A gente dá uma pequena pressão, né, por cima para estancar um pouquinho esse sangue, prender um pouquinho esse sangue para a gente poder, ó, retirar a agulha. E aí a gente conecta logo, por exemplo, aqui, ó. Se fosse aqui, eu tirei a agulha, vamos supor que isso aqui é um gelco. Eu tirei a agulha do gelco, tá? E tô segurando aqui, a gente pressiona pro sangue não sair, tá? A gente pressiona e aí eu vou conectar na medicação ou no soro, certo? Do paciente. Aqui não vai dar para conectar, porque conectar mesmo quando tem agulha. Mas vamos supor que eu tirei essa agulha. Aí eu conectei aqui, aí eu vou, né? Administro a medicação, deixo ali fechadinho e vou fixar, certo? A gente vai ter essa aula prática depois para vocês verem como é que é feita essa punção venosa do gel, tá? Deixa eu passar aqui pro próximo. Qualquer dúvida vocês me falam. Aqui, gente, é o catéter venoso central, que é funcionado pelo médico, que é uma microcirurgia, né? Então, o médico funciona na jugular, ou na subclávia, ou ainda na femoral, que é na perna do paciente, tá? Mas de preferência jugular ou subclávia. Melhor ainda subclávia, porque a jugular às vezes incomoda, né, o paciente. Geralmente o médico prefere na subclávia.
Então, antes de puncionar, olha aqui, é uma microcirurgia. A gente precisa fazer uma escovação com degermante, pode ser o PVPI degermante, que é aquele à base de iodo, para fazer uma escovação aqui antes de puncionar. É preparo de área cirúrgica, tá? Que é uma microcirurgia. Então, a gente faz uma escovação aqui. Depois, o médico vai estar passando o antisséptico, sabe? Fazendo uma asepsia aqui com, pode ser álcool iodado, pode ser ainda a clorexidina alcoólica, tá? E aí vai colocar o campo cirúrgico, que é um campo estéreo, para não contaminar o catéter, porque o médico vai abrir esse catéter aqui em cima desse campo, tá? Ele vai apoiar esse catéter, então por isso que põe esse campo estéreo só com o local onde realmente ele vai precisar puncionar, aberto só no local. E aí o médico ele vai, com o catéter, vai puncionar e vai ficar dessa forma depois. Ele vai fixar, ele dá uns pontinhos aqui também para fixar, né? Dar uma anestesia local antes de tudo. E a gente só vai realizar o curativo. Tem esse curativo transparente, que ele tem durabilidade de 7 dias. A gente sempre tem que observar se tem alguma contaminação, se tem algum sinal de infecção. Ou a gente faz o curativo tradicional mesmo, né? Apenas com soro e cobre com uma gazezinha e micropore, tá? Ou esparadrapo e troca todo dia. Se for um curativo simples, tem que trocar todo dia. Se for esse tipo de curativo, tem durabilidade até de 7 dias. A gente só tem que estar mantendo esse acesso limpo, tá? E observar qualquer sinal de infecção, certo? E todo cuidado para não puxar, né? Porque é um perigo aí se puxar, porque é um acesso central, uma veia bem calibrosa, tá? Aqui, gente, um outro acesso que eu tinha falado para vocês, que é o portocate. O portocate é muito utilizado em pacientes que recebem alta, precisam retornar ao hospital para continuar tomando algum tipo de medicamento venoso. No caso, por exemplo, é muito comum em pacientes oncológicos que tem que fazer uso mais tempo de quimioterapia. Então, o médico, cirurgicamente, ele introduz esse portocate e aqui por fora, tá? A gente visualiza o local da punção, que é um anelzinho de silicone, e aí a gente punciona, não é o técnico, é a enfermeira, tá? Punciona esse portocate com agulha de portocate, tá? Que é uma agulha que tem um ângulozinho de 90 graus. Então, e é muito fácil também de funcionar, na verdade. A gente só faz uma antisepsia, a gente passa o clorexidina alcoólica, tá? Ou álcool 70, faz uma higiene aqui correta, né, do local antes de funcionar. E aí, com uma luva estéreo, a gente punciona, tá? Que só é introduzir essa agulha, fixa essa agulha. E aí, depois disso, a gente pode conectar aqui a medicação que a gente precisar administrar no paciente. Então, é muito fácil a questão aí do portocate, tá? O reservatório fica logo abaixo da pele, na região torácica. Pode ser utilizado para administração de medicamentos ou coleta de sangue, o portocate, né? Com agulha especial. A punção é feita por uma enfermeira após a asepsia rigorosa do local. Durante a punção, os pacientes sentem uma leve sensação de picada que diminui gradativamente. É porque dá uma furadinha, né, na pele, e aí ele sente aquela picadinha, né? Qual é a vantagem do portocate? Ele tem durabilidade de até 2.000 punções, então realmente são para pacientes que necessitam por mais tempo receber alguma medicação forte como a quimioterapia, tá? Porque a gente tem que tomar cuidado, porque a punção venosa periférica, essa que a gente faz muito no braço, né? Tem criança que a gente até funciona na região cefálica, tá? Acontece também muito até a gente funcionar na região pediosa, né? Nos membros inferiores.
Esses acessos periféricos, eles não aguentam muito tempo, muita medicação. Vai, vai causar uma irritabilidade, tá? Vai causar que a gente chama de flebite ou até de uma celulite, tá? Que a flebite é a infecção no vaso sanguíneo, né? Na extensão do vaso. Você vê o vaso todo vermelhinho, quer dizer, deu flebite. Aí tem que trocar, tem que tirar essa veia, tá? E dessa veia e colocar em outra, porque aí já deu infecção. Ou pode piorar, dar uma celulite, ou seja, já é uma infecção na toda a pele do paciente, tá? Uma outra coisa que a gente tem que ficar de olho também é quando tem uma infiltração, ou seja, o paciente está lá tomando soro e aí a gente vê um edema enorme no braço do paciente. É porque provavelmente essa veia transfixou, esse catéter ou agulha foi para fora da veia, para dentro da pele do paciente e aí injetou o líquido na pele do paciente, que a gente vai ver tá um edema enorme, né? Porque transfixou a veia e aí infiltrou líquido na pele. Aí a gente tem que ir correndo ali, né? Fechar o soro, tirar esse acesso e posicionar outro. Então a gente tem que ficar de olho, certo? E, por exemplo, um gel com catéter dura até 72 horas, tá? Esse catéter na veia do paciente. E depois a gente tem que estar trocando esse acesso, exatamente para evitar flebite, celulite, né? E até que infiltre, cause qualquer acidente, a gente tem uma durabilidade de 3 dias. A gente coloca sempre a data. Quando a gente funciona a veia, a gente coloca a data e hora que a gente funcionou. Porque a gente tem que estar controlando o tempo aí dessa veia, porque se precisar a gente tem que funcionar outro acesso, tá bom? Então, continuando aqui as vantagens, né, do Portocat. Então, menor taxa de infecção, evita punções frequentes, né, no caso que a gente não vai precisar funcionar a veia periférica, conforto e mobilidade, tá? Porque ele fica introduzido na pele do paciente, então não tem problema ele tomar banho, molhar ali, porque tá dentro da pele, não tem, ele não tá externo. Dispensa o uso de curativos, maior eficácia do tratamento, uma vez que não ocorre episódios frequentes de flebite, trombose venosa e necrose por extravasamento de drogas. Então, ele é ótimo realmente para esses pacientes que necessitam usar mais tempo medicações fortes como a quimioterapia, tá? Então, vou encerrar aqui e continuo no próximo bloco aí da aula, tá bom?